Eu tenho, quando vou fazer workshops, eu faço dois debates antes de entrar na discussão sobre o mundo digital. São dois debates filosóficos. O primeiro é sobre realidade, que é a realidade, e o segundo sobre felicidade. De maneira, às vezes até felicidade ou realidade, mas geralmente nessa ordem. O debate sobre felicidade é fundamental para a inovação. É fundamental para esse mundo que a gente está vivendo hoje. Porque eu fazia lá um seminário uma vez e um aluno me perguntou, Nepô, tá, beleza, esse workshop aqui, disrupção, uberização e tal, o que eu ganho com isso? Aí eu falei para ele, cara, você ganha uma segunda-feira mais motivada. Você ganha a possibilidade de dar um sentido, um propósito para a tua vida. E aí, quando a gente vai fazer esse debate, eu aprofundei essa discussão, aquela pessoa que me pergunta isso, ela está trabalhando como uma perspectiva da felicidade conjuntural. Para ela, o importante é o seguinte, tá, sexta-feira vai rolar mais cerveja ou não vai, né? Eu vou ganhar mais dinheiro ou não vou, o que eu consigo comprar com isso, o que eu ganho objetivamente com isso. É importante isso tudo? É. Mas isso é uma parte da felicidade. É a felicidade do Zeca Pagodismo. Deixa a vida me levar. Ah, hoje vai ter festa, amanhã vai ter biriba, depois da manhã vai ter pescaria, depois vai ter pelada, depois a gente vai no futebol. Pô, a vida tá legal, a vida tá bacana. Beleza, isso aí não tem a menor dúvida, isso é bacana. Mas o que faz, para muita gente, né? Não para todo mundo, mas para muita gente, o que vai fazer a diferença é a felicidade estrutural. Ainda mais agora nesse mundo que está se abrindo, as possibilidades. A gente poderia até dizer que na civilização 1.0, principalmente nessa reta final, as oportunidades estavam muito fechadas. Você tinha que ir para uma empresa e você tinha que acertar a sua felicidade com a felicidade da empresa. Então, você estava dentro de uma determinada estrutura. Agora as coisas se abriram, se modificaram. Então, essa felicidade estrutural ela vai ser muito mais exigida nesse novo mundo, porque você vai ter que empreender, você vai ter que se vender, você vai ter que ir para o mercado. E aí você tem que dizer qual é a tua. Porque não adianta só você pensar, eu quero ganhar dinheiro, porque isso vai ter que ter uma motivação na segunda-feira. Na primeira semana, na segunda semana, na quarta semana, você já vai começar a dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não aguento mais a minha vida, está um saco. Você não vai conseguir se motivar. Então, se você tem que se automotivar para se automotivar, você tem que estar trabalhando com a tua felicidade estrutural. E a felicidade estrutural exige um diálogo interno. Exige que você conheça as tuas fraquezas. Exige que você conheça as tuas potências, as suas fortalezas, né? E que uma consiga, né, perceber a outra e lidar com as duas. E ir aos poucos trabalhando com as duas. A felicidade estrutural é um projeto de vida, é uma estratégia de vida, em que você foca o dia do teu enterro e diz, cara, o que eu vou fazer naquele dia, aonde eu estou querendo estar, né? Aonde eu gostaria, o que eu acho que eu posso... E, obviamente, isso é um projeto. A cada semana você vai reprojetando esse seu enterro. E aí você, no momento que você vê o enterro, o que você vê? Você vê o início, o meio e o fim. Na felicidade conjuntural, a gente vive a cotidiana eternidade, uma eternidade que não acaba, uma eternidade que continua. E essa eternidade é a do Zeca Pagodismo, deixa a vida me levar. Você não está levando a sua vida. Quando a gente começa a falar de inovação, quando a gente começa a falar que a gente tem que uberizar, que a gente tem que blockchainizar, que a gente tem que mudar as coisas, que a gente tem que partir para outras coisas, cara, se o cara está na felicidade conjuntural, para que ele vai fazer isso? Para que aquela expressão, por que eu vou dar asa à cobra? Deixa do jeito que está, cara. Final de semana está tranquilo, etc, etc. E as coisas vão funcionar. Então, quando você vai fazer projeto de inovação e você individualmente vai pensar essas coisas todas, você tem que pensar, você está querendo trabalhar com a sua felicidade estrutural, você quer segunda-feira estar motivado? Ou você sempre está satisfeito que na sexta-feira é o grande dia da tua vida, é o grande dia da semana, é a coisa mais importante que acontece. Não estou dizendo que na sexta-feira você tem que estar deprimido.
Mas tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. Sexta-feira você está bem e segunda-feira você está bem. Isso que eu acho que é o equilíbrio entre a conjuntura e a estrutura. E esse é o nosso debate, né? Primeiro debate da segunda edição do Civilização 2.0, que eu vou falar agora, mais adiante. Bom, estamos aí numa produção agora em maio, até o final de maio. A meta é colocar a segunda edição do livro Civilização 2.0, Por que estamos sendo obrigados a imitar as formigas. Por que tem papo de felicidade, né? Porque o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que, quando a gente vai discutir a Civilização 2.0, é uma mudança pessoal que a pessoa tem que ter para querer entender e atuar nessa civilização. Se você está na felicidade conjuntural, você não vai querer entender, etc. Você vai deixar levar. Você está no convés do Titanic com aquela orquestra, ouvindo a orquestra tocar, e você está sentado lá, achando que o Titanic não está afundando. Para ir para entender a Civilização 2.0, para pegar esse livro, enfrentar os desafios, as discussões que a gente está fazendo, você tem que ter uma felicidade estrutural, você tem que estar com uma inquietude, com a taxa de inquietude mais acima. Então, essa taxa de inquietude, essa procura da felicidade estrutural, de você querer um algo mais nessa nova civilização, é a coisa mais importante. Aí, no segundo momento do livro, a gente vai falar da ética, essa é a ética bimodal. Depois nós vamos falar da epistemologia bimodal. Porque se você não tiver capacidade de pensar com mais lógica, de entender quais são os principais problemas epistemológicos que a gente enfrenta, que é o Zeca Pagodismo, dogmatismo, indutivismo, uma série de problemas que a gente tem que a gente não consegue pensar mais. Então aí você precisa passar por essa discussão para a gente começar a ver como é que a gente analisa fenômenos de maneira mais sofisticada, para ver as revoluções civilizacionais que já aconteceram no passado, e com esse acervo grande de coisas a gente analisar o digital. E aí você vai dizer, entendi. Então você vai ter que passar por uma espécie assim, você tem que mergulhar no rio para ir para o outro lado. As pessoas querem atravessar o rio, ir para a civilização 2.0 com a mesma cabeça da civilização 1.0. Não vai passar. Não adianta. É um processo individual. É um Sapiens 1.0 passando por Sapiens 2.0. Se você não passar por algumas coisas, alguns debates, algumas discussões, você não vai conseguir. Porque aí você vai entender intelectualmente, mas não emocionalmente. Então eu estou te convidando. Aí tem um link aí embaixo. Você pode adquirir a primeira edição do Civilização 2.0, ou, se você quiser, já participar da segunda edição, inclusive ajudando a escrever, que eu também estou colocando aqui embaixo. E aí você pode acessar e tal. Talvez seja melhor você já entrar, porque já pega a segunda, já participa e caminha bem. Mas aí fala, não, né, eu estou aqui estou querendo só conhecer a primeira, tá beleza, a primeira está iniciando essa discussão. Se você ainda não está recebendo meus artigos e meus áudios direto do Zap e no Telegram, aí eu vou te dar meu telefone. Você manda um Zap 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Paz, serenidade e criatividade.